Bom, retomamos com a próxima apresentação, agora com o professor Rubens Ricardi, do Departamento de Música, da Escola Comunicação e Artes, isso? É, o curso de música aqui da USP de Ribeirão Preto. Aqui de Ribeirão Preto, né? Então, fique à vontade, professor, pode usufruir dos próximos 30, 45 minutos para apresentar esse curso de música aqui do campus de Ribeirão Preto. Muito obrigado, professor Barman. É uma alegria a gente poder estar aqui falando sobre esse curso, que é o curso de música que nós temos em nível de graduação aqui na USP de Ribeirão Preto. E para o interessado, para aquele que vai querer seguir a carreira de música, eu vou, de uma certa forma, fazer uma explanação sobre os problemas gerais, sobre as questões mais importantes com as quais o candidato ao vestibular e mesmo o adolescente, enfim, o jovem estudante de música, com certeza vai acabar lidando com esses problemas ao longo da vida, então é importante ele já tomar conhecimento desde já. O importante, antes de mais nada, para a gente caracterizar diferenciadamente o que é o ofício do músico, é a necessidade de uma certa precocidade. A formação do músico, ela não é igual, por exemplo, de outras áreas do conhecimento. Vou dar um exemplo muito simples. Existem crianças que estudam um grupo escolar, né, o chamado primeiro grau deficitário, mesmo a escola média não é tão boa, mas eles entram num cursinho para valer, estudam, e depois acabam passando nos cursos mais difíceis, na Politécnica, no ITA, na Faculdade de Medicina. E aí eles conseguem simplesmente recuperar o aprendizado e ir para frente sem maiores problemas, né? A música não é assim. A música, ela não pode começar de maneira, digamos assim, torta, de maneira deficitária, de maneira precária. Se um aluno bastante jovem começa a ter aula e aí o professor, muitas vezes, que não está apto, que não é adequado para ensinar aquele determinado instrumento ou aquela atividade musical, começa a estimular o aluno a alguns vícios, que esses vícios são tão sérios que quando ele chega na idade de entrar no vestibular, ele já está muito prejudicado com a sua formação. Então a música ela tem que começar necessariamente muito cedo e bem, e isso são obstáculos justamente para que a gente receba na faculdade um aluno que vá ter condições de cursar. Então vou resumir esse tópico inicial. É necessário começar desde cedo, né? Porque, por exemplo, teatro é ideal você começar depois da adolescência, porque se você começa a trabalhar como ator numa idade muito precoce, você até adquire alguns vícios de fala de criança. Música é o contrário. Música você tem que começar cedo, por exemplo, violino, mesmo o piano, são instrumentos que exigem toda uma fisiologia, né, uma digitação, cuja incorporação, cuja assimilação quanto melhor, mais novo é o aluno, em idade mais precoce. Então, 4, 5 anos de idade, mesmo 6, são idades excelentes para o aluno começar a estudar música. E se aprofundar ao ponto de que, quando ele chega na idade do vestibular, com 17 anos, ele já tem aí pelo menos 10 anos de atividade musical. Isso é o ideal, nós estamos longe de conseguir essa meta, por isso que nós aqui no curso de música da USP de Ribeirão Preto agora estamos já numa fase de implantação de um projeto chamado Música Criança. Nós vamos disponibilizar nas dependências da nossa faculdade o acesso enquanto atividade de extensão a crianças de Ribeirão Preto, de região, que possam vir aqui e ter uma formação assistida, junto com o curso de licenciatura, com apoio também do curso de licenciatura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, os cursos de pedagogia que eles têm ali, e principalmente a teoria e a praxis, os instrumentos e os princípios da teoria musical, bem como a atividade em canto, já sendo iniciado numa idade menor, para que ele possa atingir a idade vestibular com uma devida musicalidade. Então, finalizado esse primeiro item, que é da necessária idade precoce para a introdução do aprendizado musical, ao contrário de outras profissões, a música ela requer um aluno bastante jovem, criança mesmo, para se iniciar. Nós temos uma questão que é muito importante. A música exige talento. Eu não vou aqui fazer nenhuma demagogia e dizer que só com esforço e trabalho o aluno consegue ser um grande artista. Infelizmente, isso é da natureza humana
E o talento é fundamental. O que é o talento? O talento é uma facilidade natural para se superar obstáculos. Então, a música ela vai oferecendo uma série de desafios. E tão mais o aluno é talentoso, mais facilmente ele supera, porque é algo que está na natureza, né? O talento não é algo que se desenvolve. O talento, a pessoa nasce com ele. Então, sem talento, não temos como realmente formar um grande artista. Então, é uma condição que a gente chama em filosofia conditio sine qua non, uma condição sem a qual não temos como trabalhar. O talento não é só ter um bom ouvido, ter uma musicalidade, é o sujeito ter nascido para que ele se sentir muita vontade na atividade musical, quer seja na composição, na execução musical. É muito importante que o aluno realmente tenha essa facilidade natural. E aí vem mais um item que é muito importante, que é a vocação. Vocação não é igual talento. Talento, como eu disse, é uma facilidade natural. É algo que o aluno resolve por natureza. Vocação não. Vocação vem do latim, que vem o vocare, que é um chamado, né? Na Alemanha, para vocês terem uma ideia, eles usam a palavra Beruf, que também é um chamado. A profissão, na verdade, não é algo que você escolhe, é a profissão que te escolhe. Você assume aquilo como algo de mais importante que você tem a fazer na vida. Pra vocês terem uma ideia, o Franz Liszt falava assim, quando eu deixava de tocar piano um dia, eu mesmo sentia no palco. Eu deixava de tocar 2 dias, o público sentia, né? Então, quer dizer, é essa vocação de você estar priorizando, dedicando toda a sua energia e colocando a atividade do músico como algo de mais importante que você tem a fazer. Existem casos de alunos com muito talento sem vocação. São alunos que resolvem os problemas rapidamente, mas só que a vocação dele é outra. Aí, de repente, vai cursar uma outra atividade profissional ou vai trabalhar no negócio do pai. Geralmente, nas famílias mais abastadas, acontece muito isso. O sujeito tem talento, mas ele acha um caminho mais fácil de ganhar vida e não desenvolve a vocação. Por outro lado, há aqueles que amam profundamente a música, têm a vocação, mas infelizmente o talento não é suficiente, o que causa também algum constrangimento. Então é uma difícil combinação de talento, essa facilidade, e assumir aquela profissão como algo de mais importante que a gente tem para fazer. E por fim, completando esse quadro das necessidades que um músico tem para se tornar um profissional da música, muito importante também é o estudo, é a superação de si próprio. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos que é muito mais fácil eu ser melhor que o colega ou com o outro do que eu ser melhor que a mim mesmo. Nós temos que estar sempre superando. A arte não admite alguém que fica estagnado, parado, estancado no meio do caminho. Nós sempre temos que estar procurando superar as dificuldades com muito estudo, com muita dedicação, porque o grande compositor alemão Robert Schumann dizia: nunca se acaba de aprender. Então, o sujeito que se acomoda, ele está assinando o seu atestado de decadência. Não pode se acomodar. Ele tem que sempre estar aprendendo, ele sempre está investigando, querendo saber novos conhecimentos e optando por abraçar novos desafios, porque o sujeito que não enfrenta novos desafios, ele se acomoda. Então, finalizadas essas necessidades da idade precoce, do talento, da vocação e do estudo enquanto superação constante de si próprio, nós vamos falar agora sobre as principais áreas da música. São as áreas em que nós chamamos que o músico vai desenvolver seus ofícios específicos. O músico, na verdade, ele tem 3 grandes áreas, né? Alguns organismos musicais qualificam como 4 grandes áreas, né? Por exemplo, a ANPOM, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ela coloca como 4ª área da música a pedagogia musical e a educação musical. Eu prefiro dizer que nós temos 3 grandes áreas e toda atividade do professor, toda atividade didática em música, ela subjaz justamente nas 3 grandes áreas que eu vou explicar justamente agora, que são a composição musical, a interpretação performance e a pesquisa musicológica. Vamos falar primeiro, então, da questão da composição, esse ofício de compositor, que é, de todas as atividades musicais, a mais artística. Por que eu digo isso que é a mais artística? Porque lembremos de um filósofo chamado Martin Heidegger, que ele falava que a arte é o fundamento da história,
porque a arte funda a história, né? Numa perspectiva que não reduz a arte à cultura, ela não é uma ilustração de uma época, não, ela é mais do que isso. Ela é o que há de mais importante numa época, enquanto justamente fundamento da história. E o grande poeta Hölderlin dizia que o que inaugura fundam os poetas. O mesmo nós podemos falar também dos músicos compositores. O que se inaugura enquanto realidade musical é produto justamente do trabalho dos compositores. Então os compositores são aqueles que escrevem a música, são aqueles que compõem, são os artistas na sua essência, porque eles inventam a obra de arte, nós podemos dizer. Eles são aqueles que realmente inauguram essa nova realidade que é a obra musical. O ofício de compositor, ele tem vou falar uma palavrinha grega, só para a gente se introduzir nisso, é o que a gente chama da atividade poética, mas na verdade em grego vem do poiesis. O poiesis é o fazer, é o realizar. Então a poiesis na música é aquele momento em que o compositor, diante da sua partitura, ele vai escrever a sua música com todos os parâmetros musicais. Ele vai pensar nas notas, nas alturas, ele vai pensar nas durações dessas alturas, ele vai pensar também no timbre de cada nota ter um som diferente, e ele vai também pensar nas intensidades, em toda uma dinâmica. Então a música com seus ricos parâmetros, ela dá margem a uma liberdade muito grande para escrever a sua partitura. Eu falo liberdade porque estou lembrando aqui de um grande filósofo francês chamado Jacques Derrida, que ele tem um livro chamado A Escritura e a Diferença. Ele coloca que a escritura é a grande fonte de libertação da obra de arte musical. Ele coloca a partitura como algo que se diferencia do mais. A oralidade, ela se perde. A oralidade não é primordial no pensamento humano, na capacidade intelectual humana, mas sim a escritura. É isso que diferencia os gregos das outras civilizações. Eles colocavam no papel, e não só ficavam colocando a questão de homem e Deus, eles colocavam as questões das artes, das ciências, e que independia do problema religioso. Então, nesse sentido, nós todos somos, enquanto músicos, descendentes da tragédia grega. E como artistas compositores, somos descendentes de Sófocles, um dos primeiros gregos a justamente conceber a obra de arte enquanto tal, com uma assinatura, porque nas outras culturas a música é anônima, ela é apenas um ritual, mas os gregos não. Eles não só fizeram com que o compositor assinasse e tivesse uma autoria da sua partitura, como também os gregos eles colocaram a questão da música e das demais artes enquanto arte e ciência. Eu vou voltar a falar isso daqui a pouquinho. Vamos, uma vez então falado da poiesis, que é justamente essa atividade do ofício de músico, atividade de compositor, é o ofício de compositor, aquele que cria a música, e é a chamada atividade poética, porque vem do grego poiesis. Nós vamos para a segunda grande área da música, que é o chamado ofício da interpretação e da performance. Por que eu falo duas palavras para chamar um único ofício? Porque o músico que toca um instrumento, ou o regente, o maestro que vai reger uma orquestra, ou um cantor que está cantando determinada partitura, eles estão sempre fazendo uma atividade com que contempla duas etapas essencialmente importantes e complementares entre si, quase formando uma unidade indissociável. Quando nós falamos interpretação, nós estamos falando que o músico intérprete, ele tem um texto a seguir. Esse texto em música se chama partitura. Ele tem que olhar a partitura, ele tem que examinar a partitura, ver quando ela foi escrita, qual é a linguagem do compositor, qual o contexto de época, quais são os problemas estilísticos que envolvem essa partitura. Então, tudo isso da interpretação por parte do cantor, do instrumentista, do regente, nós vamos chamar de processo hermenêutico. É a hermenêutica, é a interpretação das fontes que justamente são as partituras. Então, antes, literalmente, de pôr a mão na massa, o intérprete, ele interpreta, ele desenvolve esse processo hermenêutico de ver o que está escrito nessa partitura, e não só o que está escrito ali, saber ler por trás dessa partitura. Em filosofia nós chamamos isso
de, para além dos problemas epistemológicos, adentrar nas questões propriamente ontológicas. Quer dizer, para além de uma teoria do conhecimento factível que está ali enquanto dado na partitura, descobrir o que está por trás daquela partitura enquanto contexto histórico-filosófico. Aí, uma vez cumprida essa etapa de interpretação, que é a chamada o processo hermenêutico, o intérprete ele vai fazer a performance. Nós utilizamos essa palavra inglesa hoje porque ela muito bem define que é com o corpo humano que o músico executa a música, seja cantando, utilizando a própria voz, seja executando instrumento, assoprando, quer dizer, ele está usando o seu corpo como um todo. Então, o caráter é justamente prático-interpretativo, depende de uma leitura das fontes, de um trabalho intelectual e, ao mesmo tempo, depende de uma parte operativa, que é executar um instrumento com o corpo humano. Por isso, dado esse caráter operativo da ação, do agir, nós vamos chamar esse segundo ofício de compositor da praxis musical. Porque se a poiesis do compositor é algo que é inventivo, que realiza, que produz, diferentemente o ofício do intérprete, ele é prático no sentido da praxis, no sentido da ação. Ele vai realizar, numa perspectiva prática, aquilo que o compositor escreveu na partitura. E ele tem, o intérprete, justamente, ele é intérprete e performático, é interpretação e performance, porque ele tem essa duplicidade. Ele lê, ele entende, ele interpreta, ele compreende o texto dado do compositor, que é a partitura, e com isso ele vai viabilizar a sua execução. E passando agora para o terceiro ofício, né, uma vez falando do ofício do compositor, que é a poiesis, do ofício do intérprete performático, que é a praxis musical, nós vamos para a terceira atividade, nós podemos chamar de terceiro ofício do músico, que é a musicologia. A musicologia é a chamada atividade de pesquisa em música, né? Vocês devem estar pensando assim, nossa, mas esse professor está falando algo agora por causa que ele está na universidade, mas isso aí não deve ter muita história, porque os músicos sempre foram, né, muito espontâneos, são geniais, eles não têm essa perspectiva toda acadêmica, né, entre aspas. Isso que eu estou falando, na verdade, é nada mais do que um texto de um músico do século IV a.C., chamado Aristóxeno, que era discípulo de Aristóteles. O Aristóxeno foi considerado o primeiro grande teórico da música e ele é o fundador da musicologia moderna. Não existe uma outra musicologia que não seja a que remonta a Aristóxeno. Porque ele justamente começa a escrever seus tratados, ele tem centenas de obras, sobraram vários fragmentos importantes, dentre eles os elementos da harmonia, onde ele fala justamente a música, essa ciência e essa arte. E é por isso que os gregos se diferenciaram dos demais, e por isso que nós chamamos música de musique, que é essencialmente uma atividade grega. Porque não só existe uma poiesis, uma atividade de produção, de realização da obra de arte, na sua partitura do compositor, como também existe uma praxis da execução e, acima de tudo, existe a teoria. O que é teoria? É uma palavra grega que significa observação, análise, especulação. É a música inteira interagindo com as áreas do conhecimento, a filosofia, a história, a sociologia, todo tipo de interface, todo tipo de interdisciplinar, todo tipo de interdisciplinariedade faz parte do ofício do pesquisador em música. Então vocês vão perguntar, mas o pesquisador, o sujeito que vai ser só musicólogo, então ele não precisa de tocar nada, não precisa de compor? Não é bem assim. Essas três áreas da música, a composição, a poiesis, a interpretação, a performance, a praxis e a musicologia, a pesquisa musicológica enquanto teoria, elas só fazem sentido se houver um constante cruzamento entre essas três atividades. Nós temos um professor alemão, morreu faz pouco tempo, Georg Gadamer. Ele falava um conceito muito bonito, chamado a fusão de horizontes. É isso que é essencial para o novo aluno de graduação do século XXI. Se ele ficar precocemente especializado, se ele achar que ele entende bem só de uma coisa, eu garanto para vocês que do que ele não vai entender vai ser daquela única coisa. Existe uma necessária fusão de horizontes, um cruzamento entre as áreas do conhecimento. Por isso que o nosso curso de música,
aqui pela USP de Ribeirão Preto, nós sempre priorizamos um constante caminho por parte do aluno por essas 3 grandes áreas. É importante que o aluno, independente do que ele vai ser no futuro, se ele vai ser um compositor, um intérprete performático ou um pesquisador, ele tem que saber os problemas da composição musical, ele tem que saber os problemas da interpretação e performance, e ele tem que se inteirar também sobre as atividades da pesquisa musicológica, as questões históricas, as questões filosóficas. Senão nós não somos universidade, nós somos um conservatório e vamos estar aquém ainda da herança que nós temos dos gregos que inauguraram a arte da música, justamente enquanto arte e ciência. Então esse cruzamento é muito importante. Vocês têm uma ideia, como é que alguém vai compor uma música para determinado instrumento, uma orquestra sinfônica, se ele não conhece a praxis desses instrumentos, se ele não conhece a relação de equilíbrio, se ele não conhece a relação, as mais variadas que justamente se estabelece em cada particularidade de instrumento. Como é que, por exemplo, um pesquisador em música vai falar sobre a linguagem de determinado compositor, vai falar sobre um fato histórico, se ele próprio não conhece os problemas da composição musical, se ele não conhece os problemas da música, os problemas da linguagem musical como um todo. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer a todos vocês, espero que eu possa ter dado aí uma compreensão assim, geral, bastante até resumida, talvez até mesmo grosseira, mas que fosse uma introdução para o jovem estudante de música, para aquele que seja candidato a ser um aluno nosso de graduação aqui no curso de música da USP de Ribeirão Preto, ou de outras boas faculdades de música que existem no nosso país, que ele possa saber, né, ter em mente a escolaridade precoce, a necessária precocidade na sua escolaridade musical, tem que começar cedo, tem que começar bem, não pode começar com um professor que lhe desoriente, ele tem que começar realmente passos firmes, bem orientado, às vezes até melhor não ter orientação do que ter uma má orientação, porque em música o vício para se desaprender demora muito tempo, o talento, que isso aí nasce qualquer um, a vocação que tem que ser desenvolvida e assimilada de maneira muito firme, a pessoa tem que se dedicar à profissão e estudar bastante, sempre superar a si mesmo e também depois optar nas 3 grandes áreas, ou trabalhar em mais de uma, ou até nas 3. Existem profissionais hoje que são compositores, intérpretes e são pesquisadores, né? Aliás, Mário de Andrade, que foi um grande musicólogo brasileiro, ele falava, o grande músico é aquele que justamente trabalha nas 3 atividades, é muito importante. Mas existem grandes nomes da música universal que trabalharam só ou só foram compositores, ou só foram instrumentistas, também existem esses casos. Mas é importante, pelo menos na faculdade, essa visão justamente de universidade, né? essa visão universal e cruzamento das atividades da música, quais sejam a composição, a interpretação performance e a pesquisa em música, que nós desenvolvemos em especial na pós-graduação, porque além da graduação, que são cursos das disciplinas mais básicas e a formação mais essencial do aluno, existe hoje nas universidades brasileiras a possibilidade do desenvolvimento em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, em todas essas 3 áreas, seja na área da pesquisa histórico-musicológica, na área da composição, na área das práticas interpretativas, para que esse profissional da música possa desenvolver de maneira ainda mais sólida em nível de pós-graduação. Então, professor Bachmann, agradeço aí o espaço dado e fico à disposição para qualquer colocação que o senhor tenha a fazer. Ok, muito obrigado, mais uma vez obrigado, né, pela participação. E eu gostaria de fazer algumas colocações que eu acho importantes, assim, também para esclarecer um pouco a minha colocação, né? Um ponto, assim, a sua apresentação, eu acho que ela foi muito importante, não só para aqueles vestibulantes que estão interessados em música, mas você abordou alguns pontos que são importantes de maneira geral, de você buscar uma carreira olhando o seu talento, olhando a sua vocação, que são coisas um pouquinho diferentes, e depois a gente pode voltar e tocar nesse assunto novamente, né? E não simplesmente quanto que eu vou ganhar, né? Eu vou poder trabalhar na minha cidade, né? Todas aquelas coisas que são um pouquinho, vamos falar assim, muito redutivas e muito imediatistas, né? São retornos muito imediatos, oportunistas, né? No momento que você escolhe uma carreira pela sua vocação, pelo seu talento ou por aquilo que você gosta de fazer, né? Você está escolhendo uma carreira para os restos da sua vida, né?
Claro. que é uma coisa boa, né? Então esse foi uma boa apresentação, acho, foi uma excelente apresentação abordando esse ponto, né? Em relação a talento e vocação, talvez foi uma novidade para mim, eu nunca parei para pensar, né? Um exemplo é esse ciclo de seminários, o nome não é muito adequado, né? Não é uma orientação vocacional, ela é uma orientação profissional, eu já fui corrigido. Então a gente faz uma orientação para as profissões, para as carreiras que você escolhe, né? Mas pela sua explicação, então parece que o talento é algo mais, pela facilidade natural, algo psicológico, algo fisiológico, enquanto que a vocação depende mais do estímulo da sociedade. Eu diria o seguinte, vamos tentar falar da maneira mais simples possível, inclusive para que o jovem candidato vestibular, adolescente aí que saiu da infância, aí, que é o jovem, de um modo geral, é assim, o talento, nós não temos como desenvolvê-lo. O talento, você não pode trabalhar, o que você trabalha é a superação, é o desafio, é a tarefa cada vez em dificuldade maior para o aluno crescer. Isso você trabalha, só que o talento está ali, né? Eu vou falar de casos profissionais. Você pole aquele talento. Exatamente. Né? Existem casos, por exemplo, vou dar um exemplo de um maestro que eu conheci uma vez, não vou falar o nome, mas típico caso. Ele tinha muita vocação, ele era seríssimo, pontual, ele fazia tudo direitinho, organizado, porque a música depende de muita organização, nós temos que ser muito organizados, né? Kurt Thomas, um grande regente alemão dos anos 30, 40, inclusive da época de guerra, mas ele tem um livro muito importante, ele falava 90% do trabalho do maestro é organização. Porque tem que organizar, tem que estar tudo, o ensaio tem que ter um rendimento, né? Trabalhar com 60, 70 pessoas ao mesmo tempo, você tem que ter muita organização. Organização psicológica dele também, né? De ter aquele controle, aquela serenidade também. Digamos que ele tem uma organização mesmo de logística, no sentido de poupar o tempo de todo mundo e fazer com que o trabalho renda o maior número possível de benefícios no menor espaço de tempo, porque o maestro tem que saber fazer com que o ensaio renda. Então, por exemplo, eu conheci um sujeito que ele tinha muita vocação, essa parte ele fazia maravilhosamente bem, só que ele não tinha musicalidade, então ele não conseguia fazer música, a orquestra não tocava bonito, ele não sabia fazer render, ele não explorava as singularidades do compositor, ele chegava na hora de fazer o trabalho dele e virava um burocrata. E nós temos muita gente que é esforçada, tem vocação, mas não tem esse talento. Então eu não faço questão nenhuma de ser politicamente correto, não faço parte dessa linha de agradar gregos e troianos, eu não faço questão nenhuma de agradar ambas as partes. Eu estou falando que, infelizmente, tem casos que o talento é um limite para o candidato após, e mesmo no curso, mesmo na pós-graduação, mesmo entre colegas de faculdade que conseguem fazer carreira, mas que não têm aquele talento, eles são esforçados e tal. Só que eles nunca vão ser grandes profissionais. Talvez eles sejam bons administradores. Então a tendência esse pessoal acabar indo para a administração. Mas é sempre um diletantismo com conhecimento técnico. Mas nunca vai ser algo realmente profissional. Então, infelizmente, a música depende dessa espontaneidade, dessa naturalidade, desse algo que vem da natureza. Realmente é da natureza da pessoa essa facilidade de superar obstáculos. A vocação, diferentemente do talento, é você assumir aquilo que você faz como coisa mais importante. É um chamado, parece que você ouve. Não, se eu não fosse músico... Você ouve o seu talento. Isso vem, inclusive, do Berrufo, isso vem dos textos que o Martinho Lutero traduziu da Bíblia, que ele fala do chamado religioso. É muito parecido. A arte e a religião, nesse aspecto, ao lado da filosofia, elas têm algumas similaridades, tem algo de messiânico mesmo, né? Você tem uma missão a cumprir, então, não, eu quero fazer isso, e você tirar da cabeça de um sujeito que tem vocação para arte, que ele não vai ser artista, é impossível. Não consegue, ele vai ser sempre um artista frustrado, ele vai aborrecer os outros, porque o sujeito quer fazer aquilo. Então, se você não faz aquilo que você gosta, você é um frustrado, né? Certo. Então você tem que escolher o que você gosta, porque você vai ser bom naquilo que você gosta. Agora, além disso, além de você escolher, você ter a somatória dessa necessidade vocacional, você tem um talento, né? E o contrário também existe. O sujeito tem muita facilidade, mas não quer saber. Eu já vi muitos casos, eu já sou um senhor de meia idade, posso contar de relatos de vida, colegas meus, por exemplo, da faculdade, que tinham muito talento, mas eram gente de posse, geralmente os ricos.
eles raramente desenvolvem, né? A não ser maestro. Maestro, ele consegue conciliar, porque ele vai ganhar tanto dinheiro como maestro que ele consegue depois ser rico e continuar na profissão. Mas o instrumentista, por que ele vai ganhar 5, 6 mil reais tocando uma orquestra se ele tem a fábrica do pai dele que ele ganha 200 mil? Então ele fica um sujeito amador, decai, lógico. A música, ela não aceita amadorismo. Eu não conheço um único músico amador competente. Não tem. Infelizmente não tem. Inclusive, a música, se você não se dedica de corpo e alma 24 horas por dia, ela te abandona. Ela é cruel, né? Então não existe... Você precisa exercitar o corpo constantemente. A mente é tudo, é um todo, é o ser integrado, né, na atividade. Não existe isso, o sujeito é amador e é brilhante. Nunca vi, nunca vi. O sujeito precisa realmente priorizar, porque não dá tempo de fazer todas as tarefas. Então, nesse sentido, a gente separa talento como algo natural e vocação como você realmente... É uma postura a vocação. O talento não é postura, talento você tem ou não tem, nasceu com você. E você desenvolve, o que é desenvolver um talento? É justamente você se superar a si próprio. Falou, não, eu consegui isso, eu posso conseguir mais, eu vou conseguir mais. Então, a receita que eu dou, se é que eu posso falar de receita, porque eu ainda estou também no início da minha carreira, embora eu já seja o senhor de unidade, ainda tem muita coisa a fazer, mas é assim, procure sempre, se você tem facilidade, se você gosta da música, procure sempre um estímulo maior. Não se acomode. Por exemplo, tem pianistas famosos que passam a vida inteira tocando só obras consagradas, que já se tem muitas gravações, ele fica na segurança, eu diria, segurança mesquinha do consagrado. Esses pianistas não são importantes, porque mais importante é ele tocar os autores vivos, algo que está ali é um desafio, ninguém conhece, ele tem que estudar aquela partitura. Então ele se supera. Todos os grandes músicos do passado sempre se dedicaram à música contemporânea. Eles tentaram se superar a si próprio. Esse é o grande segredo. Você não fazer uma receita, inventar um modelo e ficar sendo repetitivo de você mesmo. Isso é patético. Aliás, Pablo Picasso, que foi um grande artista pintor, todos conhecem do século XX, ele dizia assim, imitar os grandes mestres é muito saudável, imitar a si próprio é patético. Então, é importante a gente sempre ter em mente que a gente tem que se superar e nunca ficar imitando, cair numa receita própria e ficar se repetindo a receita. Não, nós temos que sempre variar os desafios e procurar uma tarefa cada vez mais difícil. Aí sim você pode falar em desenvolvimento do talento. E esse talento, vocês avaliam isso na FUVEST? No vestibular? Olha, a prova da FUVEST, ela varia muito de comissão para comissão, de ano para ano. Infelizmente, eu não posso dizer que existe até hoje. Eu faço parte das comissões da FUVEST desde 98, já participei de várias vezes aqui em Ribeirão, em São Paulo, já fui coordenador em algumas provas. Infelizmente, nós não temos não tem havido algo homogêneo. É até triste porque isso gera injustiça. Então, nós esperamos no momento agora que o nosso curso de música tenha a sua devida autonomia, que nós possamos andar com as pernas próprias do ponto de vista do vestibular, poder fazer uma prova confeccionada, realizada e articulada toda ela aqui com o grupo de professores de Ribeirão Preto. Nós com certeza vamos tentar articular o máximo possível, porque o aluno ele tem que ter um perfil intelectual diferenciado. Não adianta só o talento sozinho, o sujeito que não quer ler nada, que não se preocupa com os problemas teóricos então, da música. Então o talento ele é um ponto a ser avaliado. Ele é um ponto. Mas ele precisa ser também um aluno inteligente, no sentido dele estar buscando o conhecimento e saber que a universidade não é conservatório. Conservatório, você não tem necessidade de gerar conhecimento, você não tem interface com pesquisa, você vai lá, você reproduz modelos, inclusive o nome já até diz, né, conservatório, modelo que a gente prefere evitar e nós não temos nada a ver com ele. Dentro da universidade, a gente procura justamente desenvolver aquela ideia mais antiga dos gregos, que é a arte, sim, enquanto conhecimento, enquanto revelação, enquanto singularidade, para que o aluno seja não só um intérprete, mas seja também um ser pensante, um ser de espírito crítico, né? Um profissional que vá desenvolver o seu trabalho com a devida dignidade. Porque aí, um ensinamento socrático, né, a sabedoria sempre leva a uma dignidade maior. Espero que Sócrates esteja certo. Então, é importante, dentro da universidade, esse espírito que possa ser avaliado pela nossa comissão. Por isso que nós fazemos uma prova que a gente chama de prova prática, onde o aluno vem. Nós damos
toda a liberdade do aluno tocar o instrumento que ele quiser, ele mostrar todo o seu potencial. E nós, inclusive, vai ser a grande mudança que nós vamos fazer da agora para diante, o dia que o nosso curso tiver uma liberdade maior. Nós não vamos mais, por exemplo, restringir o repertório. O aluno escolhe o repertório. O aluno tem que saber o que ele vai tocar. Ele escolhendo o repertório, ele vai tocar o que ele sente bem. Nós vamos avaliar ele no campo em que ele se sente em casa. Nós não temos que forçá-lo precocemente a entrar num campo que lhe é estranho. E esse é o problema elitista, mal feito, filosoficamente precário, que tem sido feito no vestibular até aqui. Tem que ser mudado. Eu acho que agora, com essa maturidade do curso de Ribeirão Preto, nós vamos poder conseguir isso daí. Bom, então além dessa prova prática, dessa busca, dessas características que é o talento, né? Desculpa, tem uma prova teórica também. Então, essa é a pergunta, a prova teórica. E aí na prova teórica nós perguntamos de história da música brasileira, história da música universal, questões de percepção, porque percepção nada mais é do que a estética, né? O grego chama aesthesis, o perceber. Então toda atividade que você está com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, mas não é o ouvido que nem você está numa festa rave, não, que você está ali misturado com outros elementos, não. Só ouvimos quando somos todos ouvidos, é uma escuta concentrada. Então, essa capacidade do ser humano de assimilar é o que a gente chama de capacidade estética, da estésis dele. Então, nós vamos nessa prova, a gente coloca vários exemplos musicais, a gente pede para que o aluno fale sobre aquele trecho, que ele consiga identificar ou pelo menos ter uma aproximação. Então, nesse momento, nós vamos estar justamente verificando em que nível esse aluno tem um potencial estético também, um potencial de desenvolver análises. Porque, como eu falei para vocês, as 3 atividades, a poiesia é a invenção, é a praxis, é a execução musical, e a capacidade teórica, teoria enquanto observação, análise. Porque sem observar e sem análise não fazemos ciência, né? Muito bom. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Encerramos por aqui essa apresentação. Obrigado, senhor.